A paz do Senhor, amém? Boa noite. Primeiro eu queria agradecer ao pastor, aos meus líderes, a minha esposa que apoia o meu ministério, a minha avó que deve estar online. Ela está em todas. E sempre orou pela minha vida e é por isso que eu estou aqui hoje, amém? Glória a Deus. A gente vai dar continuidade, então, no livro de Atos 2. Já vamos para lá. Quem estava aqui a última quinta? Só para a gente ter um termômetro. Eu estou vendo 3 mãos levantadas, ganhei mais uma mão ali. Isso aqui não é um leilão, tá? Pode levantar. Então a gente está vendo. Então vamos lá para Atos 2. O Vitão falou aqui sobre a vinda do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá para Atos 2, continuar falando sobre as virtudes da igreja e hoje é sobre a pregação de Pedro. A gente vai começar a ler ali a partir do versículo 14, mas antes de ler a partir do versículo 14, só para contextualizar os irmãos que não estavam aqui na última quinta, o Vitor falou acerca da vinda do Espírito Santo e qual era o contexto. Estavam ali reunidos ali no mesmo lugar, os apóstolos, e ali, e 120, e o Espírito veio como um vento impetuoso, e ali eles foram cheios do Espírito Santo, e aquilo causou um grande alvoroço, e aí todos os judeus que estavam ali de outras nações, viram aquilo e começaram a se perguntar, cara, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Porque eles estavam ouvindo falar no seu próprio idioma. Estavam pessoas de diversas nações. E o texto anteriormente ao versículo 14 do capítulo 2 vai dizer de onde eles eram. Eu não quero me ater porque o Vitor pregou e eu quero ganhar tempo porque o texto ele é longo, amém? Mas o contexto ele é esse aí. Eu quero ler o 13 só para a gente não perder aqui. Outros, porém, zombavam e diziam, eles estão bêbados. Uns estavam no 12. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam, eles estavam bêbados. Minha versão ela é NVT, tá? Então na NVI pode ser que mude um pouquinho, mas é coisa pouca. Mas o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que o milagre estava acontecendo ali, tinha algo acontecendo, amém? Estava ou não estava acontecendo? Glória a Deus, todos estavam enxergando o que Deus estava fazendo no meio deles, mas apenas os que estavam com o coração aberto puderam experimentar o Deus do milagre no fim da pregação de Pedro. A gente sabe que no fim dessa pregação, para quem já conhece um pouco o texto, 3.000 foram alcançados. Então pensam assim, se 3.000 foram alcançados, tinha muito mais do que 3.000 pessoas naquele lugar. Porque nem todos foram alcançados. Não falam que foi todos alcançados. E 3.000 foram alcançados. Alguns estavam perplexos, procurando entender o que estava acontecendo. Outros estavam zombando. E uma das primeiras coisas que eu queria trazer como virtude da igreja é acerca da coragem. E por que da coragem? Vamos ler o versículo 14 aqui. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Queridos, Pedro deu um passo à frente com os 11. A gente está falando do mesmo Pedro que antes, um tempo atrás, Pedro deu um passo sozinho para sair do barco. Hoje esse mesmo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele deixou de pensar um pouco em si. E agora ele pensa no coletivo, eu não ando mais sozinho, agora eu caminho como corpo. Agora eu não caminho mais sozinho, eu caminho como corpo. Eu tomei coragem, eu vou dar um passo, mas não sozinho mais agora eu caminho como corpo, eu tenho que ter essa coragem. Agora eu não vou mais permitir que vão ficar zombando aqui do que está acontecendo, porque Deus está fazendo algo nesse lugar. Imagina que está o presbítero Gilson ali na porta da igreja, aí tem uma abençoada ali do lado de fora, o culto está pegando aqui dentro, e tem um monte de gente falando em línguas, o Espírito Santo aqui movimentando algo muito especial, e tem, sei lá, uns 3.000 ali na porta e um pouco mais, falando assim, ó, rapaziada ali acho que está bêbado ali dentro daquele lugar. Se levanta o Gilson e fala assim, e mais 11, um obreiro bem abençoado, não tem ninguém bêbado aqui, porque não são nem 9 da manhã.
num culto de Santa Ceia que tá vindo aí. Tô profetizando, vai pegando aí. Eu não escutei um amém. Vou falar de novo, não vou perder essa. Não são 9 da manhã, querido. 3.000 do lado de fora, mas aqui tá cheio. O Espírito Santo tá fazendo algo. Tem 11 obreiros ali na porta tentando conter o que tá acontecendo. E tem gente do lado de fora. O que tá acontecendo? Uns perguntando. Tem algo acontecendo lá dentro. Outros estão falando assim. Cara, os caras estão tudo bêbados lá. Aí se levanta o Gilson. Vamos dar um passo aqui. Não vou dar mais um passo sozinho como lá atrás eu fiz para sair do barco e caminhar em Jesus. Agora eu me movo como corpo. Não penso mais em mim, mas eu me penso como coletivo. Vamos caminhar diante dessa situação juntos. E fala, não tem ninguém bêbado aqui não, meu queridão. É o Espírito Santo de Deus. Ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo, essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois alguns são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Pedro, antes do Pentecoste, deu o primeiro passo sozinho para sair do barco. Após ser cheio do Espírito Santo, ele passa a pensar menos em si, para que todos possam se mover junto. Eu acabei de dizer isso. E trazer à memória aquilo que Joel disse. Vamos ler aquilo a partir do 17. Nos últimos dias disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei do meu espírito até mesmo sobre os servos e servas. Eles profetizarão. Farei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá, e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o meu nome, será o quê? Todo aquele que invocar o meu nome. A profecia de Joel se cumpriu em Atos. E eu quero te falar um pouco do contexto do livro de Joel. Primeiro falando um pouco do livro de Joel, tem 3 capítulos. Se você pegar a Bíblia lá, parar para ler, você lê rapidinho, 30 minutinhos, você vai associar esse texto muito rápido. O que chama muita atenção... Um minutinho só. O que chama muito atenção nesses 3 capítulos é que, geralmente, quando a gente está lendo a carta de algum profeta, ele começa falando assim: e por conta do pecado de um povo, Deus mandou juízo, e ele começa a descrever não só o pecado do povo, mas o porquê que Deus enviou tal praga ou tal juízo sobre aquela situação. E Joel é sem massagem. Ele começa falando, e os gafanhotos começaram a assolar o povo. E ele nem começa falando o que aconteceu. Ele só direciona, sobre Judá caiu tal situação, e os gafanhotos começaram a estragar tudo que estavam por ali, a correr tudo, e não sobrou foi nada. Nem lavoura, nem eles entraram pelas casas, e não sobrou gado, não sobrou plantio, não sobrou foi nada, devastou foi tudo. O primeiro capítulo ele começa falando sobre tudo o que aconteceu. Tem algo acontecendo semelhante aos dias de hoje? Tem algo acontecendo semelhante nos dias de hoje? Isso aí, Pedrinho. O contexto que a gente vive hoje, por que eu estou falando da primeira virtude é coragem? Pedro teve coragem a se dispor a dar o primeiro passo com os 11 para se posicionar em meio ao caos. E é muito bonito de ver como a Bíblia se completa, porque naquele tempo Joel fez a mesma coisa. Foi um profeta que se levantou diante do caos e foi usado por Deus. Ele não estava falando que foi ele não começou descrevendo qual foi o pecado de Judá, mas ele usou daquela situação para dizer o seguinte: tudo isso que está acontecendo, nada se compara perto do que pode acontecer quando vir o dia do Senhor. Nada pode se comparar perto daquilo que virá quando chegar o dia do Senhor. E quando se escorre ali o capítulo 1, no meio do texto, quando a gente vai aqui, abre em Joel, por favor, no capítulo 2 já, no versículo 12,
depois que ele fala da lamentação da praga dos gafanhotos, a partir do capítulo 2, no versículo 12, olha só. Por isso o Senhor diz. Foi Joel que disse ou foi o Senhor? Foi o Senhor. Joel só prescreveu. Por isso o Senhor diz: voltem a mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choros e lamento, não rasguem roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração, voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Ele sempre está pronto para voltar atrás e não castigar. Quem sabe Ele não muda de ideia, Ele envia uma bênção no lugar de castigo. Pulando para o 17, ele vai dizer assim, ó, que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o pórtico do templo e no altar, que façam essa oração. Não foi Joel que estava ensinando a igreja a orar, foi o Senhor falando assim, ó, quando vocês estiverem no meio do caos, eu vou ensinar uma oração para que vocês façam para mim, para que eu responda a vocês, tá bom? Poupa teu povo, Senhor, não permita que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria, não deixe que o motivo, não deixe que seja motivo de piada para as nações que dizem: aonde está o seu Deus? Em Atos tinha só o povo de Jerusalém? Haviam nações reunidas. Em Atos todos conheciam Jesus? Não, apenas os apóstolos e os 120 que foram cheios do Espírito Santo. Vamos seguindo e nós vamos entender bem. Povo de Israel, 22, em Atos. Escute, Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano estabelecido por Deus e o seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria, como ajuda de gentios que desconheciam a lei. Vocês o pregaram na cruz e o mataram. Vocês o pregaram na cruz e o mataram. Pensa se não é um homem que tem que ser cheio de coragem, meu amigo, para falar para 3.000 camaradas, que era judeu, erudito. Os caras conheciam a palavra, os caras conheciam a lei, não o Messias. E assim, ó, a palavra do Senhor fala que eles foram testemunha de tudo aquilo que Jesus fez enquanto esteve na terra. E ele fala assim, ó, foi vocês que o pregaram na cruz com a ajuda dos gentios. Foram vocês que pregaram eles na cruz. Lá atrás, Deus ensina ao povo para que as nações não digam onde está Deus. E aqui, Pedro vai preencher essa lacuna. Mas Deus o ressuscitou. Haverá momentos da nossa vida onde nós iremos questionar, onde está Deus? Haverá momentos que pessoas que não conhecem o nosso Deus vai perguntar, mas cadê o Deus da Vilma? Cadê o Deus do Felipe? Eles estão passando por essa situação e eles são pastores, eles estão na obra, estão servindo, e cadê o Deus deles? Cadê o Deus do Thales? Cadê o Deus do Elcio? Cadê o Deus do evangelista Cláudio? Nós temos que ter coragem, se levantar como Pedro e dizer, o meu Deus, o meu Jesus, Ele ressuscitou. Nós não seremos envergonhados diante de nação alguma. Diante de nação alguma nós seremos envergonhados. Porque nós aprendemos que até no meio do sofrimento Deus opera. Nós aprendemos que Jesus disse que Ele sofreria aflições, mas nós deveríamos ter de bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Não estamos aqui para apenas se regozijar de coisas boas. Somos seres eternos e estamos aqui de passagem. Nós estamos, aquilo que é engraçado falar, mas é lucro. Tudo aquilo que nós vivemos de bom aqui é lucro. E todo aquele momento que nós passamos apertado, sofrendo, é o momento que nós temos de adorar em meio às dores. É o momento que nós temos de adorar em meio às dores. O pastor disse aqui, foi uma frase até acho que de um outro pregador,
No céu nós não teremos oportunidade de adorar em meio às dores. É apenas aqui. Então, virtude da igreja, se levantar com coragem. Glória a Deus! Vocês estão felizes com Jesus? Segunda virtude da igreja, se levantar com fé. No versículo 22, o povo de Israel, Deus provou publicamente o Nazareno ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio deles. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano estabelecido por Deus e o seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria, com a ajuda de gentios que o desconheciam da lei. Vocês o pregaram na cruz e o mataram, mas o Deus ressuscitou, libertando dos horrores da morte. Nosso Deus está vivo, nosso Jesus Cristo está vivo. Nem a morte pôde contê-lo. Só pessoas com fé conseguem viver enxergando isso, amém? A respeito dele disse Davi: vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que o meu coração esteja alegre, que a minha língua o louve, o meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás a minha alma entre os mortos, nem permitirá que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste os caminhos da vida e me encherás com a alegria da tua presença. Irmãos, permita-me dizer com toda a convicção, versículo 29, que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui, entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido, sob juramento, que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem o seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou. E todos nós somos testemunhas disso. Diga, todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado no lugar de honra à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os meus inimigos e ponham debaixo dos meus pés. Jesus nos convidou para sermos, não nos convidou para sermos coadjuvantes de um milagre, mas sim testemunhas oculares e participantes da sua obra. Mas é necessário ter fé. É necessário ter fé, querido. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Quando eu estava falando que todos aqueles que estavam presentes, de novo, vamos pegar aquela dimensão enorme que estava ali. Pedro não estava falando assim, alguns, todos aqueles que estavam no lugar, talvez os 11, os 120, mais alguns, os 3.000, todos nós somos testemunhas daquilo que Deus fez. Sabe, queridos, quantas vezes na nossa vida, e eu quero puxar isso para trazer a sua memória, quantas vezes Deus fez algo na sua vida, quantas vezes Deus fez algo na sua vida, você viu e ouviu de forma tangível e você resolveu esquecer. E tem momentos que dá um branco na nossa vida mesmo. No momento de desespero, nós esquecemos daquilo que Deus fez na nossa vida lá no passado. Nós esquecemos de onde Deus nos tirou. De onde Deus nos tirou. E só pelo fato de lembrarmos de onde Deus nos tirou é motivo de alegria. No começo do texto de Atos 2, eles estavam ouvindo em outras línguas, em outras versões vai dizer que eles estavam ouvindo o que Deus fez. O que será que eles estavam ouvindo? Simples, em outras versões vai dizer o que Deus fez. Isso edifica não só a minha vida,
edifica a vida de todos. Quando nós paramos para lembrar o que Deus fez na minha vida e na sua vida, torna em nosso coração a esperança da salvação. Nós passamos a regozijar, saiu, um pouco assim, sabe? Mas saiu. Se alegrar sobre aquilo que Deus fez. Quando nós lembramos daquilo que Deus fez, é acrescentado em nós um pouco mais de fé, para que a gente continue caminhando dentro do propósito dele. Eu trago à memória uma das perguntas que o pastor fez na reunião dos homens na última vez que nós estávamos juntos. E de forma quase que unânime, a maioria dos homens disse: qual é o seu maior sonho? E a maioria: cara, eu não quero sair da presença de Deus. Quando nós paramos para lembrar daquilo que Deus fez na nossa vida, isso nos dá fé, isso nos enche de fé para permanecer no centro da vontade de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Em alguns momentos da nossa vida, vão se levantar muitas situações, mas eu quero te convidar, no meio dessa turbulência, entra pro teu quarto, tranca a porta, vá para um lugar de silêncio, sabe? Revisita o teu caderno, onde você anotou coisas que Deus fez, e começa a ler. Começa a ver aquele álbum de foto, sabe? Onde tinha aquelas fotos horrorosas tuas, de quando tu não caminhava com Jesus. Eu tenho um monte em casa. E hoje, tu bonito, sabe? Andando bonitaço, sabe? Vendo a obra que Deus fez na tua vida. E começa a ver a obra que Deus fez na tua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tomar aquele lugar. Vai encher o teu coração de alegria. E vai ser como o Salmo 106. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas. Glória a Deus. Dando sequência aqui. 29. Irmãos, permita-me dizer que com toda convicção o patriarca... Perdão, irmãos, eu dei uma boa voltada aqui. 33, 36, glória a Deus. Portanto, saibam com certeza todos em Israel, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras o partiram o coração dos que ouviram, e eles perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Irmãos, o que devemos fazer? E esse não é o tipo de pergunta que quando o pastor está perguntando e a gente ouve uns burburinhos ali e tipo outros aqui no meio da igreja, sabe aquela conversaiada no meio do culto? Não, é tipo assim, é de 3 mil pessoas perguntando: o que a gente faz agora? O que a gente faz agora com essa palavra? O que a gente faz agora? A terceira virtude de uma igreja, querido, é o arrependimento. E o arrependimento, ele vem por meio de uma boa palavra pregada, de uma boa palavra ouvida, de uma pessoa que tem relacionamento com a palavra do Senhor, de uma pessoa que se relaciona com a Bíblia de Deus. Com o Deus da Bíblia. Sabe, às vezes a gente só quer as coisas do Deus da Bíblia, mas a gente não quer ler a Bíblia de Deus. E é mais ou menos assim, sabe? A gente quer pular etapa. A gente quer fazer uns trampolim meio doido e quer alcançar uns objetivos que não tem como. Quer ter algumas transformações na sua vida? Cara, acessa a palavra de Deus que você acessa a Deus. Não tem como você acessar Deus sem acessar a palavra de Deus primeiro. Esse é o tipo de coisa que não dá para você pular na sua vida. Ah, Deus faz na minha vida, faz na minha vida, faz na sua vida. Ele falou, eu quero, eu faço. Eu falei, lê a Bíblia. Às vezes a gente fica esperando uma palavra para confortar o nosso coração. Tem 66 livros aqui, irmão. Se tu não achar uma palavra que fez esses mesmos 3 mil homens assim, que falaram bem assim, cara, arrebentou meu coração, igual esses camarada falou aqui, partiu meu coração. Não deixou mole não, partiu, arrebentou. Ô Wallace, o vidro ele faz o que quando ele quebra? Ele estilhaça, ele quebra. Imagina um coração quando toma uma pedrada. Foi Pedro pregando. Ele partiu, querido.
e começaram a perguntar: o que a gente faz? A gente se arrepende, né, irmão? Não tem muito o que fazer, não. É fruto de uma igreja, uma virtude da igreja, arrependimento. Constante arrependimento nos aproxima de Deus. Amém? Glória a Deus. Bora lá. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para mim. Não. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe. Isso é para todos os que foram chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência e seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. E os que acreditaram na palavra de Pedro foram batizados, e naquele dia um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Os que acreditaram na palavra foram 3.000. Creio que havia mais pessoas naquele lugar, pois a Bíblia não diz todos que estavam ali foram acrescentados, mas todo aquele que ouviu o milagre, lá naquele começo, acreditou e se arrependeu e resolveu ser batizado. Querido, quero te falar uma coisa: Jesus ele veio para todos, mas é necessário deixar que ele entre na nossa vida e mudar algumas coisas de lugar, se for necessário, para nos aproximar um pouco mais dele. É necessário deixar ele mudar algumas coisinhas de lugar. É necessário deixar mais umas coisinhas de lugar, mudar, porque se não mudar essas coisinhas de lugar, a salvação ela fica um pouquinho mais distante assim. Quantos aqui querem ser salvos? Deixa Deus mudar as coisas de lugar aí na sua vida. Apocalipse 3:20 vai dizer que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta e deixar entrar, eu entrarei e cearei com ele e ele será comigo. Na minha versão vai dizer o seguinte, eu quero ler aqui, ó. Preste atenção: estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O arrependimento nos torna, sabe, tão puros mais perto de Deus. Ele nos limpa tanto do nosso pecado, que a gente para tanto de se encher dessas coisas do mundo, de um jeito, de uma forma tão especial, tão boa, que a gente deixa de ser participante da igreja, participante dos cultos, participante de uma vez ou outra, de uma quinta ou outra, de uma atividade ou outra da igreja. O arrependimento daquilo que nós fazemos, e quando nós deixamos o Espírito Santo operar na nossa vida, quando nós somos cheios de fé, quando nós nos arrependemos, quando nós deixamos o Senhor entrar na nossa vida, mudar as coisas de lugar, quando nós deixamos o Senhor entrar, mudar tudo de lugar, nos aproxima tanto do Senhor, tanto, que nos coloca na mesa com Ele. Nos coloca na mesa com Ele. Eu vou falar de novo, nos coloca na mesa com Ele. Ô queridão, na mesa tem coisa ruim, querido? Não. Porque na mesa tem coisa boa. Você é meseira, né, pastor? Não é, pastor? Na mesa só tem coisa boa, querido. E a Bíblia vai dizer o quê? E nós seremos amigos. Acabei de falar com a Maria ali que o Senhor ele fala nas estações. E se eu tivesse uma palavra que eu venho acompanhando, que o Senhor vem falando sobre as coisas, das palavras que eu venho anotando, eu acho que uma palavra-chave é amizade com Deus. Através das palavras, palavra após palavra, pastor, pastoras, presbíteros, todo mundo que vem subindo aqui, seja amigo de Deus. Eu creio que para esse ano que um verdadeiro avivamento virá quando uma igreja de verdade for amiga de Deus. Uma igreja que se levanta com coragem. Uma igreja que se levanta com fé e arrependimento. Eu creio nas virtudes dessa igreja. Se levante, se coloque de pé, com alegria. Vamos, Jesus quer trabalhar na sua vida